Olá, meu nome é Fábio Leandro, advogado, especialista em contratos, atuo na área civil. Meus contatos estão aí na descrição do vídeo para você ver caso precise. Eu fiz esse vídeo para esclarecimento sobre a nova lei das relações jurídicas durante o período de pandemia. Essa lei saiu hoje, 12 de junho, é a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, e eu sistematizei as principais mudanças de forma que fique mais claro para vocês entenderem. Tudo bem? Então acompanhe aí quais são essas alterações. Então vamos lá. A primeira coisa é que a lei define a data do início dos eventos da pandemia no Brasil como sendo 20 de março de 2020. Então, tudo que se diz respeito aos reflexos da pandemia partem desta data, 20 de março de 2020. É claro que tem outras situações específicas com datas anteriores, como, por exemplo, a suspensão dos processos judiciais que foi anterior, essas estão valendo. Mas os demais atos em que não houver uma definição de data, então se aplica esta data, 20 de março de 2020. Suspensão da prescrição, tá? Então, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos até 30 de outubro de 2020, né? Então, as prescrições ficam aí com os seus prazos suspensos até 30 de outubro de 2020. Assembleias gerais, né? As assembleias que precisam ser feitas para fins de estatuto, sociedade, condomínios, igrejas, associações, clubes, estas podem ser feitas por meio virtual e elas terão validade. Não é necessário ter esta previsão nos estatutos, né? E especificamente, tá um detalhe que a lei traz aí, especificamente para os condomínios, se não for possível fazer assembleia de forma virtual, o mandato do síndico, que vence após o dia 20 de março de 2020, ele fica então com esse mandato prorrogado até 30 de outubro de 2020, tá? Especificamente para condomínios. Suspenso o artigo 49, o que é esse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor? É o direito de arrependimento, tá? Então, esse direito de arrependimento não tem mais, mas, detalhe, tá? Ele é somente para produtos perecíveis, de consumo imediato e de medicamentos, tá? Então, para esses produtos, o direito de arrependimento não se aplica até 30 de outubro de 2020. Prazo para aquisição de uso capião, tá? Fica suspenso até 30 de outubro de 2020 também os prazos para aquisição de uso capião, processos novos. Lei de concorrência, né? Então, essa lei nova aí de hoje, ela torna sem eficácia alguns dispositivos da lei de concorrência, a lei do CAD, né? São eles: vender mercadoria ou prestar serviço injustificadamente abaixo do preço de custo. Então, neste período aí de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, pode ser vendido mercadoria, né, abaixo do preço de custo, né? Cessa parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada. Então, também pode cessar de forma parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa nesse período de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020. Também fica sem eficácia o impedimento dos atos de concentração econômica. O que são atos de concentração econômica? De acordo com o artigo 90 da Lei 12.529, que é a Lei da Concorrência, os atos de concentração são as fusões de duas ou mais empresas, as aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras,
as incorporações de uma ou mais empresas por outras, ou a celebração de contrato associativo, de consórcio ou joint venture entre duas ou mais empresas. Então, essa proibição ela fica nesse período aí, tá? 20 de março a 30 de outubro de 2020 está sem eficácia. Pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia até 30 de outubro de 2020, as prisões, tá? As prisões serão domiciliares, tá? As prisões serão domiciliares. Inventários novos, tá? Os prazos para inventários novos e todos os demais prazos com respeito ao inventário começam após 30 de outubro de 2020, tá? Então, fica aí esses prazos, alguns estados eles cobram inclusive multa se você não abre o inventário, né? Então, esses prazos ficam todos prorrogados para 30 de outubro de 2020. Por fim, a LGPD. Tá? Então, a LGPD fica definido que as penalidades serão aplicadas após o dia 1º de agosto de 2021. Né? Quanto ao início de vigência da LGPD, ainda há uma incógnita. Né? A medida provisória 959 estabelece a data de entrada em vigor para 3 de maio de 2021, mas tem aí um acordo no Congresso de que ela não será votada, permanecendo a data de vigência 16 de agosto de 2020, mas não tem nada certo ainda. Única coisa certa, então, é que as penalidades da LGPD começam a ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. Então, resumidamente, esta é a lei nova que saiu hoje sobre as relações contratuais no período de pandemia. Fica aí na descrição do vídeo os meus contatos, caso você queira algum outro esclarecimento. Tenham todos um bom final de semana, porque hoje estou gravando, é sexta-feira, e cuidem-se